Queridos irmãos, que a graça do nosso Deus continue transbordando em nossas vidas, amém? É com muita satisfação, muita alegria que aqui estamos, vivenciando este momento de comunhão, de unidade no Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele nos deu essa grande oportunidade, o ministério masculino da Bíblia, juntamente com a união de homens desta igreja, da primeira igreja batista do Jordão, de podermos mais uma vez nos encontrarmos e unicamente termos o mesmo objetivo, que é de engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Estamos felizes com o Senhor Gilmar e louvado seja o Senhor por essa oportunidade que assim Ele nos concede nesta noite. E aí, amados, queridos irmãos, queremos trazer aí uma porção da palavra do nosso Deus, para que possamos nos fortalecer nesta noite, para que nós possamos regozijar, entendendo primeiramente que é através do Espírito de Deus que aqui Ele está presente, nos conduzindo, e com certeza através desta palavra estará falando aos nossos corações. E aí eu convido os amados a abrirem vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos. Os irmãos estarão abrindo aí a palavra no capítulo 13. Capítulo 13. Quero ler aqui o versículo de número 22. Os irmãos podem permanecer sentados, reverentes e atentos à santa palavra do nosso Deus. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai bendito, queremos nesta hora agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos em tua casa, através deste momento de comunhão, de unidade, através deste momento, Senhor, onde aqui, ó Pai, estamos reunidos para engrandecer-te. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada homem. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Gilmar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de podermos servir-te. Senhor, também nesta hora, te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo continue conduzindo, Senhor, nossas vidas, continue conduzindo este momento, que não fale eu, mas o Senhor, e que tua palavra, ó Deus amado, ela possa realmente encontrar lugar em nossos corações, que sejamos tocados, que sejamos, ó Deus, realmente exortados pela tua palavra, para vivermos segundo a tua vontade. Perdoa-nos pelos pecados, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui um texto maravilhoso, o texto de Atos dos Apóstolos, onde a carta melhor, o texto aqui, esse livro histórico, é basicamente uma continuidade dos evangelhos. É uma narrativa das experiências dos apóstolos de Jesus. E há dois personagens, podemos assim dizer, que se destacam dentre tantos. Um deles é Pedro, que ficou atuando ali na região de Jerusalém, Judéia, Samaria. E temos também um outro muito importante,
seja, todos aqueles que não eram judeus. E Paulo, através das suas viagens missionárias, e não foram poucas, Paulo chegou até a Espanha, na sua terceira viagem missionária. Paulo chega à Espanha e ali também fala de Jesus. Então, o texto de Atos é um livro, melhor dizendo, é um livro histórico, é basicamente uma continuação dos evangelhos, e este particularmente narra agora a experiência apostólica, ou seja, a experiência dos apóstolos de Jesus. E aqui, a partir do capítulo 13, nós encontramos o apóstolo Paulo em Antioquia. E Paulo ali estava falando de Jesus, Paulo estava anunciando a Jesus. E é interessante porque antes mesmo de chegar a pessoa de Jesus, ele vai trazendo aqui outros homens que foram importantes, que tiveram a sua relevância para Deus. E neste texto em particular, como nós observamos, Paulo ele menciona Davi, que foi rei, um homem escolhido segundo o coração de Deus, ou seja, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, pensando no texto, meditando neste texto, a gente se detém justamente a realidade em que nós vivemos hoje. Estamos vivendo em uma época, em um tempo, em que os corações, eles estão divididos. E cabe a nós, homens de Deus, homens separados e escolhidos por Deus, para estarmos atentos, para não cairmos justamente neste erro, de termos os nossos corações divididos. Logo, nós entendemos que o nosso coração ele deve estar por inteiro voltado para Deus. Não fala aqui de atividades, porque como homens nós temos os nossos compromissos, de cuidar da família, de trabalhar, de se dedicar à obra do Senhor. Nós temos esses compromissos que são extremamente importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida social como um todo. Mas percebam que o pecado é algo real, o pecado é algo que bate a porta do coração do homem constantemente, diariamente. O pecado bate a porta, e aí é justamente o que nós precisamos estar atentos. O nosso coração, a nossa vida, ela precisa estar justamente firmada, fundamentada em Deus, para que nós possamos justamente resistir às investidas do nosso adversário. Nós precisamos realmente nos blindar com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, para que o diabo não encontre lugar, não encontre vez em nossos corações. Isso não quer dizer que ele não vai nos tentar, ele vai tentar, até porque ele sabe das nossas fraquezas. Mas a partir do momento em que nós estamos firmados em Deus, a partir do momento em que nossos corações estão completamente voltados para Deus, o seu Espírito Santo ele nos fortalece e ele nos prepara para essas investidas, para que possamos resistir e vencer para a glória de Jesus, para a glória do nosso eterno Deus. Amém? E aí, queridos, pensando aqui neste texto, nós encontramos Paulo, como já disse, falando justamente acerca disto. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disso. Achei Davi
Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E aí, queridos irmãos, vejamos como é importante fazer a vontade de Deus. O texto deixa isso muito, de uma forma muito clara. O coração precisa estar voltado para Ele, e estando voltado, claro, para Ele, a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso propósito é fazer a vontade do nosso Deus. E aí eu quero, pensando justamente nesta temática, o homem segundo o coração de Deus, eu quero justamente trazer aqui para a nossa reflexão, três pontos que podemos assim considerar importantes para que verdadeiramente os nossos corações possam estar voltados para Deus. Como nós já dissemos, Davi foi este homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem frágil, um homem pecador, não é? Ele era um ser humano como eu e você, como nós somos. Somos pecadores, somos frágeis, estamos suscetíveis ao erro. Mas se nós olharmos para a vida de Davi, o grande diferencial de Davi era justamente porque o seu coração era sensível a Deus. O coração dele era sensível ao Senhor. E é claro, os nossos corações precisam estar sensíveis a Deus para entender a vontade e o querer de Deus, para que assim sendo, possamos realmente fazer aquilo que lhe agrada. Então, o objetivo, a finalidade das nossas vidas deve ser realmente agradar a Deus, deve ser realmente engrandecer ao Senhor por meio das nossas vidas. Então, o nosso coração, ele precisa realmente estar derramado na presença do Senhor. Embora o profeta Jeremias tenha dito lá no capítulo 17, verso 9, que o coração do homem é enganoso, e de fato o é, mas nós entendemos que quando o homem está focado em Deus, quando ele está buscando ao Senhor, quando ele se derrama diante do Senhor, o seu coração não tem como se enganar, porque o seu coração está adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O seu coração está realmente voltado para o Senhor e Salvador de sua vida. Então não tem como se enganar. As coisas que estão aí à nossa volta, neste mundo, realmente enganam o coração do homem. E se nós não tivermos cuidado, somos realmente enganados pelo mundo sedutor que está aí à nossa volta. Porque o nosso coração realmente entrega peças. Mas se verdadeiramente estivermos diante dele, buscando o Senhor, não tem como nos enganarmos, porque o Senhor habita e habitará eternamente em nossas vidas. Queridos, Davi, ele é um exemplo, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, mas ainda assim, como disse, ele tinha um coração sensível a Deus. E ele reconheceu o seu erro. Mas nós não podemos tirar o mérito de Davi pela sua posição, pela sua condição, quando na verdade o seu interior, o seu desejo era adorar a Deus, era colocá-lo como centro de sua vida. Então o objetivo de Davi era adorar o Senhor. Então, se queremos ser realmente homens segundo o coração de Deus, nós precisamos ter em nossas mentes e em nossos corações o desejo de adorar o Senhor. E a adoração, ela não se limita apenas a um momento de encontro, não se limita apenas a um momento de cânticos, Adoração é vida. Adoração é vida. Então, quando nos propomos a adorar o Senhor, nos propomos a adorá-lo com as nossas vidas, desde o primeiro momento, quando
devemos ter este coração, assim como Davi, assim como Paulo registra nesta narrativa de Atos dos Apóstolos, que este homem realmente era um homem segundo o coração de Deus, e o Senhor assim muito se alegrou, porque o seu intento era fazer a vontade de Deus, e ele fazia a vontade de Deus, justamente o adorando, o servindo. E aí nós temos em Salmos 86, verso 12, o seguinte: dar-te graças, Senhor meu Deus, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. É um salmo onde Davi ele expressa a sua condição de adorador. O seu desejo era adorar. E se nós olharmos para a vida de Davi, nós vamos ver que desde jovem ele tinha compromisso, podemos assim dizer. Ele tinha como desejo, mas não apenas desejo, era algo prático, era adorar. Ele já desde sempre, desde muito jovem, já compunha os salmos, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai ali, com muito zelo, muito cuidado. Ele aproveitava aqueles momentos que não podemos dizer que ociosos, momentos ociosos, até porque ele estava cuidando das ovelhas, mas digamos assim, naqueles intervalos, naqueles momentos em que ele podia, ele estava adorando a Deus, ele estava compondo as músicas dos salmos que posteriormente viria a compor este grande livro, livro dos salmos. E ali nós temos justamente este jovem que tinha como intento, como objetivo, realmente adorar o Senhor, louvar o Senhor com a sua vida. Ele colocava ali nos salmos a sua vivência, a sua experiência diária, a sua relação com Deus, ou o seu relacionamento com Deus. Se nós percebermos, está muito expresso nos salmos que são de composição de Davi. Ele narra as suas experiências, a sua vivência com o Senhor, momentos de dores, de dificuldades, momentos de alegria, está tudo ali relatado, narrado nesses salmos. Inclusive nós vamos observar no livro de Samuel, justamente quando Saul estava passando por aqueles momentos terríveis de perturbação, ele foi convocado, convidado a estar ali, tocando, louvando, para que o espírito de Saul pudesse realmente se aquietar, para que o espírito de Saul realmente pudesse estar em paz. Então, nós observamos que a adoração era uma marca de Davi. Ele tinha como finalidade adorar ao Senhor com a sua vida. E algo é muito claro e objetivo: quando adoramos a Deus, os nossos corações se derramam diante do Senhor e transborda da presença dele. Quando nós adoramos a Deus, não tem como o nosso coração, os nossos corações se encherem da presença de Deus. Quando verdadeiramente nós buscamos ao Senhor, através da adoração, através da nossa vida, o próprio Deus, ele nos enche da sua presença. E é muito bom quando nós oramos, quando nós louvamos. É muito bom quando buscamos a presença do Senhor em espírito e em verdade, porque, amados, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor habita nos seus servos. Então, aqui nós temos esta marca, um adorador. Então, se quisermos, como homens de Deus, vencer as dificuldades deste mundo, se quisermos realmente vencer o maligno que nos cerca,
que justamente tenta tirar a nossa paz e a nossa comunhão com Deus. Se quisermos vencê-lo, precisamos nos colocar como adoradores diante de Deus. Os nossos corações realmente precisam se derramar diante do Senhor para sermos considerados pelo próprio Deus como homens segundo o seu coração, a exemplo de Davi. Então, esta é a primeira marca: seja um adorador, ou continue sendo um adorador. Um adorador que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Uma outra marca muito importante que nós observamos é justamente a marca daquele que tem um coração arrependido. Quando nós olhamos para o Salmo 51, nós vamos ver que este salmo é o salmo da confissão, é o salmo do arrependimento. Davi pecou, Davi se apropriou de algo que não lhe pertencia, ele se apropriou da mulher do outro. Não apenas isso, mas ele também cometeu um homicídio, um assassinato. E o pecado é algo tão terrível que cegou o seu entendimento. Você vai achar como é que pode um homem segundo o coração de Deus e cometer tamanho erro. Isso é justamente para nos mostrar que nós não somos perfeitos. Isso é para nos mostrar que nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar em constante vigilância, justamente para que não possamos abrir a porta para que o nosso adversário adentre, como disse, meu coração é enganoso, e se nós não vigiarmos, ele chega lá e ele faz um estrago terrível. Então, este salmo é justamente um salmo em que Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele cai em si, e ali ele vai e se arrepende. Se você observar este Salmo 51, ele é algo tremendo, porque ele começa falando, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como disse, este salmo é o salmo em que ele se confessa, que ele se arrepende, que ele se derrama diante de Deus. E se tem algo que toca o coração de Deus, é justamente quando alguém tem um espírito quebrantado. Se tem algo que move o coração de Deus, é justamente alguém que consegue confessar-se, e verdadeiramente arrepender-se dos seus erros. Então, como disse, ele era sensível a Deus, apesar do erro, apesar da falha. Quando ele foi confrontado, quando ele caiu em si, ele entendeu que ele errou, que ele pecou e que ele precisava buscar a Deus imediatamente, que ele precisava ir ao Senhor, ir à presença do Senhor e se confessar e se arrepender, porque ele sabia que se não fosse, ele estaria perdido. É claro que ele amargou as consequências do seu erro, mas ele se arrependeu. Ele se quebrantou diante de Deus. Ele realmente buscou a presença de Deus. Então, se quisermos ser homens segundo o coração de Deus, como já disse, precisamos ter o sentimento, mas não apenas o sentimento, mas precisamos praticar a verdadeira adoração ao Senhor. E como disse, a adoração não é apenas um momento, a adoração é vida, é constante, é diária, é as 24 horas do dia nós
espírito de adorador, selecionando o que vamos ver, o que vamos assistir, selecionando o que vamos conversar. Temos que ser seletivos para sermos diferentes daqueles que estão aí no mundo. Senão, que diferença haverá? Né? Então temos que ser seletivos naquilo que nós compartilhamos e vivemos no nosso dia a dia, para sermos diferentes. Então, um espírito de adorador, precisamos ter um espírito de arrependimento, né? De confissão diante de Deus. Se nós erramos, se nós pecamos, precisamos nos derramar diante do Senhor, porque assim Ele se agrada. Quando verdadeiramente nos arrependemos e confessamos a Ele os nossos pecados. Então, o arrependimento é assim uma marca para alguém ser considerado, ou para um homem ser considerado segundo o coração de Deus. Somos pecadores, não é? Somos falíveis, somos finitos, mas nós temos uma aliança com Deus que é eterno. Nós temos uma aliança com o Senhor, o único Deus que pode salvar o pecador. Então a nossa aliança é com Ele, né? Então é a Ele que nós precisamos buscar, entendendo que o Seu Espírito Santo está em nós, nos confrontando, nos exortando, nos ensinando a viver essa plena dependência do Senhor. Um outro aspecto, podemos assim considerar, importante para sermos achados segundo o coração de Deus, é justamente termos a condição de sermos homens obedientes a Deus, à vontade de Deus, né? Sermos obedientes àquilo que Deus tem para com as nossas vidas. E aí o Salmo 40, verso 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Ou seja, obedecer a Deus, antes de mais nada, é seguir a palavra, é viver a palavra, né? É depender da palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor é a revelação pura do Senhor, né? Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós temos ali a revelação pura de um Deus, ou do Deus eterno, a revelação do seu Filho, do próprio Espírito. Nós temos a revelação deste Deus maravilhoso, que desde o início buscou se relacionar com o homem, criado à sua imagem e semelhança. Então nós temos justamente aqui, não é, esse Deus maravilhoso que tem como objetivo nos ensinar através da sua palavra. Ele se revela através dela para que nós sigamos, não é, aqui tudo que está escrito. E se assim nós fizermos, com certeza nós acertaremos muito mais do que nós erramos, se nós observarmos, se nós seguirmos, porque na palavra de Deus, amados, a resposta para tudo. Se estivermos atentos, nós vamos perceber que a palavra, que a lei, ela tem resposta para todas as nossas indagações, para todos os nossos questionamentos. A palavra de Deus assim, ela contém. Então, o Salmo 48 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E aí, é claro, Davi, ele era um filho obediente, ele cuidava, como já disse, da ovelha do seu pai, obedecia ao seu pai, né? E posteriormente nós vamos ver que Davi, né, ele teve como desejo, como objetivo, né, obedecer a Deus, mesmo sendo falho, mesmo errando tantas vezes, né, ele procurou corrigir, ele procurou acertar, ele procurou, né, ser obediente a Deus. Então é interessante porque Paulo, nesta narrativa, onde ali ele está em Antioquia, e ele vai falar nos versículos
mas antes de apresentar a Jesus, ele faz esta introdução, apresentando o Senhor, o Deus eterno e Criador, que interagiu com o seu povo desde o deserto. A gente observa aí já a partir do versículo 16 em diante, né, quando ele diz que a mão do Senhor, né, estava ali com eles, o povo de Deus, né, que estava no Egito, ali pelo deserto. Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele já vai fazendo esta introdução, mostrando que Deus era com o seu povo desde aquele tempo. E chegou o tempo em que o Senhor, não é, levantou profetas, levantou juízes. Você vai ver no versículo 20, né? Você vai ver também que no versículo 21 ele fala que o povo pediu um rei, e o Senhor levantou, não é, a Saul como rei. E aí na sequência ele fala justamente de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e vai falar justamente que Jesus, o Salvador do Senhor, era desta descendência. Então você percebe que o apóstolo Paulo ele vai fazendo esta introdução até chegar a Jesus, para mostrar aos israelitas, né, que esse Jesus que ele estava apresentando não era Zé Ninguém, mas ele tinha raiz, né? Então ele, nesta narrativa, ele vai mencionar Davi, homem segundo o coração de Deus. E aí, inspirado e baseado neste homem, né, nós entendemos para agradarmos a Deus, né, para fazermos verdadeiramente a sua vontade, nós precisamos seguir o exemplo. Como disse, Davi não foi perfeito, eu não sou perfeito. Acredito que os irmãos também não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Estamos caminhando com o objetivo de a cada dia nos tornarmos perfeitos, porque o nosso intuito é sermos, não é, a imagem e semelhança de Jesus. Assim como Paulo disse, é seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós estamos nesta mesma caminhada, nessa mesma perspectiva, sendo imitadores de Jesus, para nos tornarmos iguais a Jesus. Não somos perfeitos, mas justamente esta caminhada de sermos iguais a Jesus é que nos leva a entender que para agradarmos a Ele, ao Senhor, nosso Deus, nós precisamos adorá-lo, verdadeiramente. Nós precisamos ter um coração arrependido, quebrantado, entendendo que nos momentos de nossas falhas nós precisamos e devemos recorrer a Ele, buscar a Ele, nos derramar em Sua presença com um coração completamente arrependido. E é claro, fechando aqui ou finalizando, sermos obedientes. E ser obediente é cumprir a palavra, é viver a palavra, é se esforçar para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu acredito que para nós isso é mais do que importante, porque estamos em uma época, em um tempo, que o negócio está feio, o negócio está complicado. A gente anda pela rua e antigamente havia pudor. Antigamente havia pudor. E hoje em dia a gente vê que não há pudor nenhum. As pessoas andam na rua, estão andando quase nuas as pessoas, E se falar do sexo feminino, pior ainda. A gente vê cada situação terrível. Muitas jovens, meninas já, adolescente, pré-adolescente, andando praticamente destruída no meio da rua. A gente vê a violência, a gente vê as drogas crescendo, em meio a essa geração. A gente tem se deparado com essa questão de ideologias das mais variadas. Nós
temos nos deparado justamente com a promiscuidade e nós precisamos nos cuidar, nós precisamos estar realmente atentos, né? Nós precisamos realmente buscar ao nosso Deus, porque vacilou, caiu, vacilou, dançou. Então a gente precisa se resguardar, a gente precisa se unir. Então um momento como esse aqui é um momento extremamente importante, porque aqui nós estamos nos fortalecendo. É como uma fogueira espiritual, né? As brasas estão todas juntas, uma aquecendo a outra. Se a gente se separar, se a gente se afastar um pouquinho, a brasa vai esfriar. E a brasa esfriando, a gente fica mais suscetível ao erro, ao fracasso. Então nós dependemos exclusivamente de Deus, nós precisamos de Deus. Então, Davi foi este homem segundo o coração de Deus, porque ele adorava, porque ele se arrependia dos momentos que era necessário e ele era obediente. Então, vamos agradar ao nosso Deus, vamos viver para o nosso Deus, adorando, nos quebrantando diante dele, nos colocando realmente como servos, nos humilhando ali na presença do Senhor. Vamos obedecer a sua palavra, porque como ela, assim como Jesus venceu o diabo no deserto, é com a palavra de Deus que nós vamos vencer também o diabo que nos tenta cada dia. É com a palavra de Deus que nós vamos vencer o inimigo das nossas almas. É com a palavra de Deus que nós com certeza encontraremos tudo aquilo que é necessário para o nosso viver. Salmos 131, o verso 1 vai dizer assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. As orações de Davi eram uma forma de abrir seu coração diante de Deus e receber do coração do Senhor uma nova esperança. Precisamos colocar nosso coração nas mãos do Senhor e deixar, que Ele nos renove totalmente, pois o nosso próprio coração pode sentir muitas coisas, mas a vontade de Deus é o melhor para cada um de nós. A vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Então, quando nos voltamos para Ele, quando entregamos o nosso coração a Ele, com certeza a nossa esperança se renova. Nos renovamos no Senhor e nos fortalecemos nele. Amém? Que Ele nos abençoe, perdoe a horário, mas que o Senhor, através da sua palavra, nos ajude e nos fortaleça. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino, obrigado, Senhor, porque aqui estamos dispostos a obedecer-te, a fazer a tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, os pecados e tira das nossas vidas, ó Senhor, tudo quanto não te agrada. Nos ensina, ó Deus, a sermos verdadeiros adoradores, Pai. Não deixe que os nossos corações nos enganem, mas que nossos corações estejam realmente em sintonia contigo, que estejam em tuas mãos, para que a nossa oração, ó Deus, seja algo verdadeiro e te agrade, Senhor. Ó Deus amado, coloque em nós um espírito quebrantado, para que reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, nossos erros, para que assim, Pai, possamos ir a Ti e nos arrepender e receber de Ti perdão. Ó Deus amado, nos ensina a ser obediente à Tua palavra, que estejamos abertos a ela, a seguir a Tua palavra que é viva. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Deus, por tudo, pelo que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.